Olá, povo de Deus, que Deus abençoe vocês, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de vocês e que vocês possam ter alegria da salvação, alegria do Espírito Santo na vida de vocês, principalmente aqueles que gostam, que têm o prazer de estudar a Bíblia Sagrada. Eu gosto de fazer isso, de estudar. Agora já estamos dentro do sábado, né? Começou o sábado hoje às 5h30 da tarde, hoje iniciou-se o sábado. Nós fizemos um culto de gratidão a Deus, por Deus ter sido tão bom, né? De ter criado o sábado, ter separado, ter abençoado, ter santificado para os seus filhos. E nós sentimos muito alegre e feliz com isso, né? E vocês sabem que, eu já falei muitas vezes para vocês, que nós estudamos a Bíblia todos os dias, um capítulo por dia, até ler ela toda, né? Todo ano, quando você lê um capítulo por dia, você lê ela em 3 anos, né? Então eu acompanho o Reavivado por Sua Palavra, que é um capítulo por dia. É muito bom a explicação dos pastores que falam. Então, você vai seguindo um capítulo por dia da Bíblia Sagrada, né? E depois eu também leio a Bíblia dentro de um ano. Já estou terminando 2 Crônicas, né? Mas, não Reavivado por Sua Palavra, nós estamos em Êxodo. No capítulo 21, 22 de Êxodo, nós estamos lendo, estudando esses dias, né? Foi quando Deus tirou o povo do Egito, levou eles até o Monte Sinai e ali deu as suas leis, né? Gente, quanta lei, né? Mas a principal foi os 10 mandamentos. Então, por que os 10 mandamentos foram necessários para uma nova nação? Você sabe que ao pé do Monte Sinai, Deus mostrou ao seu povo a verdadeira função da beleza da lei, das suas leis. Os mandamentos foram concebidos para levar Israel a uma vida de santidade e prática. Esse era o propósito dessa nova nação que estava se iniciando. Deus queria que fosse uma nação santa, né? Ele mesmo disse muitas vezes isso, né? O povo poderia ver a natureza de Deus e o seu plano de como deveriam viver. Os mandamentos e as orientações buscavam dirigir a comunidade de forma a satisfazer a necessidade de cada indivíduo. Você sabe que os mandamentos de Deus, quando Deus deu os mandamentos, foi para a proteção do ser humano. Foi para a proteção do ser humano que Deus deu os 10 mandamentos, suas leis. E as demais leis que se encontram na Bíblia Sagrada. A lei Levíticos, entende? Então, foi para a proteção. Deus queria uma nação sem doença, sem problemas. Eu fico assim encantada quando eu estou lendo sobre as leis de Deus na Bíblia. Aliás, você sabe que as maiores leis nos outros países, inclusive nos Estados Unidos, as leis deles de saúde, a lei sanitária, é tudo baseado na Bíblia. Uma época, a França, ela foi atingida pela peste negra porque era impossível ali, eles destruíram a Bíblia, queimaram as Bíblias e não aceitavam ninguém ter Bíblia. E as pessoas não tinham nenhuma orientação, porque a Bíblia dá orientação de tudo, inclusive de saúde. E muitos deles foram ficando doentes e foram morrendo. Aí quando abriram, né, a mente, que precisava voltar à religião na França, tudo. Então, aí começou novamente o país foi melhorando, foi revigorando, porque tiraram a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é vida, né? Então, esse era o motivo que o povo poderia ver a natureza de Deus e seu plano, como deveriam viver.
Os mandamentos e as orientações buscavam dirigir a comunidade de forma de satisfazer as necessidades dos indivíduos, de modo amoroso, né, responsável. Ao tempo de Jesus, contudo, muitas pessoas olhavam a lei de maneira errada. Eles a olhavam como um caminho para a prosperidade neste mundo e no próximo. Eles pensavam que obedecer cada lei era o caminho para conseguir proteção de invasões de estrangeiros, desastres naturais. Guardar a lei se tornou um objetivo em si e não um modo de cumprir definitivamente a lei do amor. É o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas, elas procuram igreja porque elas têm intenções de ficar ricas, não é isso? De ficar curados de doenças, ser protegidos. E essa era a razão que as pessoas buscam. Não buscam porque amam a Deus e pensam numa vida eterna e quer viver a eternidade com Cristo. A maior parte faz isso. Temos sinceros, pessoas sinceras que buscam a palavra de Deus, entende? Porque tem desejo de viver no céu com Jesus, amam a Jesus. Mas a maior parte não, desde os pastores, né? É um tal de prosperidade que as pessoas só pensam em riqueza. Mas quando Deus tirou os israelitas lá do Egito, porque você sabe que na terra do Egito eles tinham muitos deuses, tinha Deus para todos os tipos de coisas. Tinha Deus da água, Deus do fogo, tinha tudo. E todos os animais ali para eles eram Deus, desde rãs, tudo era um Deus para eles. E quando Deus então falou para o povo de Israel, eu quero ser o teu Deus, eles pensaram, mais um Deus, tudo bem, já temos bastante, né? Mais um Deus. Mas não. Mas quando Deus disse assim para eles, não terá outros deuses diante de mim. E aí foi muito difícil para eles. Ele era só mais um Deus para adicionar na lista. Mas quando ele disse não terá outros deuses diante de mim, foi muito difícil para que eles aceitassem. Mas se eles não aprendessem que o Deus que os guiou para fora do Egito era o único Deus e eles não poderiam ser seu povo. Se eles não obedecessem, eles não poderiam ser seu povo. Não importa quão fielmente eles guardassem os outros 9 mandamentos. Portanto, Deus estabeleceu esse mandamento e os enfatizou mais do que os demais, que se tornou o primeiro, né? Não terá outros deuses diante de mim. Porque para uma nação, né? A gente vê assim o povo de Israel, quando foi tirado do Egito, povo escravo, sem cultura, sem sabedoria, né? Porque eles não conseguiam se desenvolver mentalmente, eles não conseguiam, porque eram escravos. Então o que aconteceu? Né? Precisava ensinar tudo para eles, tudo. Eles eram como uma pedra bruta que saiu lá da montanha, entendeu? Era uma pedra preciosa, mas ela estava muito bruta e precisava ser lapidada, sendo limpa, sendo educada, para se tornar uma joia preciosa. É isso que Deus quer para os filhos dele. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, entende? Quando nós vemos, porque Jesus venha como está, tá, mas não é para ficar como está, nós temos que ir melhorando. E através da lavagem da palavra de Deus, nós vamos melhorando. Então, o desejo do coração de Deus é que cada pessoa, ele conhece Jesus Cristo, ele aceita, ele vai melhorando. Mas de que maneira que ele melhora? Estudando a Bíblia Sagrada. Tem que estudar a Bíblia Sagrada cada dia para ir aprendendo da palavra de Deus. Entende? Então, para o povo israelita, foi muito difícil. E para nós hoje? Para nós hoje?
quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Às vezes nós nos deparamos com coisa que nós precisamos de abandonar o pecado, porque os israelitas, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E a mesma coisa acontece conosco. Quando nós às vezes saímos do mundo para adorar a Deus, para servir a Deus, às vezes nós continuamos com coisas do mundo dentro de nosso coração, que são ídolos. São ídolos. Por exemplo, futebol. Futebol é um ídolo. Não que você não pode soltar uma bola, que você não pode brincar, um lazer, não. Mas, gente, as pessoas brigam por causa de bola. Brigam para defender a camisa do time. O que é isso? Isso é um Deus. E às vezes, desde o povo, aliás, a gente vê lá no campo, lá nos jogadores, a maior parte são cristãos, não é isso? Vocês viram? Uns faz oração, outros se benze, não é isso? Na hora que vai chutar lá pro gol. Entende? Então, vamos sempre lembrar. Porque Deus, quando ele começou a dar os 10 mandamentos, ele começou assim: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. A identificação do Senhor como libertador da escravidão nunca deveria ser separada dos 10 mandamentos. Está lá em Êxodo 6, 2 e 8. A obediência aos mandamentos é baseada na experiência da libertação graciosa de Deus e é mostrada nos primeiros capítulos de Êxodo. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento enfatiza a graça de Deus é como base para a obediência e fé. Se nós aceitamos a graça de Deus, entende? Então, essa graça salvadora. Em Efésios 2:8, ele diz que nós somos salvos pela graça. E diz assim, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um dom de Deus. A salvação é um dom. Nada que eu faço para me se salvar, eu vou conseguir. Nada. Posso nem guardar mandamentos. Primeiro eu tenho que aceitar Jesus Cristo e aceitar sua graça, ser salvo por ele. Se eu sou salvo, eu passo a obedecer os seus mandamentos. Não é isso? Jesus disse, no capítulo 14, versículo 15, lá de São João, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Quando Deus disse não terá outros deuses, o primeiro mandamento requer que somente o Senhor seja adorado. Essa adoração é baseada na sua libertação e demonstra o seu poder sobre os deuses egípcios. Para o Israel, especialmente, especialmente para Jesus, esse mandamento, bem como os demais mandamentos, estão relacionados com o amor. A lei do amor. Lembra quando aquele doutor da lei chegou para Jesus e perguntou, mestre, qual é o maior mandamento? O que Jesus disse? O que está escrito na lei? Ele falou, amar a Deus e ao próximo. Ele falou, faz isso e viverá. Não é? Jesus falou isso para ele, entende? Enquanto o primeiro mandamento especifica o quem da adoração, o segundo mandamento restringe o como da adoração. Olha só, enquanto o primeiro mandamento especifica o quem da adoração, o segundo mandamento restringe o como da adoração. Como? A quem adorar e como adorar. Olha a diferença, né? A idolatria é proibida. Alguns cristãos muçulmanos definem a idolatria como sendo representado ou tridimensional, excluindo figuras, eles não querem nem figura, eles não querem quadros na parede, nem nada, estátua, nada, religiosa. Muitos cristãos veem como ídolos somente reproduções, essas reproduções, uma vez uma pessoa falou para mim, ela tem a imagem, mas ela não adora. Ela não adora. É só como uma lembrança. Mas se nós
Mas se nós não tomarmos cuidado, irmãos, quando a Bíblia disse, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que é o terceiro mandamento, inclui mais do que a menção descuidosa ou irada do nome de Deus. Haja vista que nenhum israelita meramente considerasse a hipótese de fazer isso. Refere-se primeiramente ao uso do nome de Deus para apoiar falsas declarações. Então nós devemos tomar cuidado. Uma vez eu tinha uma menina que trabalhava comigo, para mim, e ela, qualquer coisinha, se caiu uma colher no chão, ela falava assim, o sangue de Jesus tem poder. Entende? Qualquer coisa ela punha o nome de Jesus na frente. Qualquer coisa ela mencionava o nome de Deus. Aí eu falei para ela, você sabe que na Bíblia está escrito para não tomar o nome do Senhor Deus em vão. É um nome muito santo. Não podemos ficar com o nome de Deus na boca, falando assim, desse jeito. É desrespeitoso. O que tem a colher cair no chão com o sangue de Cristo? Lá na minha igreja, todo mundo faz isso. Eu falei, não, mas tá errado. Eu falei, tá errado. Não se deve tomar o santo nome de Deus em vão. Está escrito no mandamento. É o terceiro mandamento da lei de Deus. Entende? Então, nós não devemos, o terceiro mandamento, falar piadas, nem ouvir, viu? Uma vez, uma moça, ela perguntou para mim, ela falou assim para mim, dona Áurea, eu posso contar uma piada? Aqui eu falei, se os anjos de Deus puderem ouvir, você pode contar. Ela falou, não vou contar então não, porque misericórdia, Deus não pode ouvir essa. Eu falei, então não conte, filho. Se os anjos de Deus não puderem ouvir a piada, você não conta. Entende? Falei para ela, né? Porque o nome de Deus é santo e nós devemos tomar cuidado com o santo nome de Deus, né? Então, gente, eu não posso falar todos os mandamentos, tintim por tintim, porque senão pega muito tempo e eu não gosto de fazer vídeos assim longo, né? Mas o nome de Deus foi um presente da graça divina a Israel. Não através de algum ídolo, mas o nome Israel tinha acesso a Deus na adoração. O nome de Deus, pois, deve ser reverenciado. É o que diz a Bíblia. Na tradução da Bíblia, acho que é Genebra. Entende? Então, a condenação da hipocrisia não lançará mão da aparência da religião como cobertura das tuas maldades. Está dizendo também outra Bíblia da Shed. Entende? Então a gente usa às vezes falar, usando até a palavra de Deus, você usa os nomes que não se deve, não é isso? É uma hipocrisia. Então nós devemos tomar cuidado. Então o nome de Deus é santo e deve ser respeitado. Não tomar seu santo nome em vão. E no verso, nós estamos lendo no capítulo 20, é onde estão os mandamentos. No verso 8 a 11 diz, lembra-te. A palavra implica que o quarto mandamento, o sábado, já era conhecido. Israel deveria pensar sobre a sua origem. Lá em Gênesis 2, e o versinho 2 e 3, lá está dizendo que Deus, terminado a sua obra no sexto dia, criou mais um dia, o sétimo. Ele terminou tudo no sétimo dia, porque ele criou o sábado também. E ele descansou nesse dia. Ele abençoou e santificou. A Bíblia diz que Deus não cansa. Se ele descansou, foi para nos dar o exemplo, né? A ordem de lembrar do sábado tem a base na criação de Gênesis, no Gênesis, né? Portanto, os versos 9 e 10 identificam o sábado como o sétimo dia. Ligações do sábado com a criação pode ser encontrada tanto em Gênesis 2:2 quanto em Apocalipse 14, verso 7, né? Quando ele disse, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Está relacionado.
portanto, abrangendo todo o percurso da história bíblica. A maioria dos cristãos aceita os 10 mandamentos como obrigatório, mas estranhamente alguns ignoram ou alteram o comando divino, porque esta passagem liga a significação do sábado da criação de Deuteronômio 5, liga a libertação divina do sábado, se torna um sinal de aliança com Deus. É uma aliança que Deus faz com o seu povo. Lá em Ezequiel 20, verso 12, disse: santificai os meus sábados, porque eles servirão de sinal entre vós e mim, para que todos saibam que eu sou o Senhor vosso Deus. Ele é um sinal, lá disse, né? Gente, temos muitas passagens sobre a guarda do sábado. Temos Isaías, Mateus, Isaías 58, 13 e 14, Mateus 12, 12. Sobre o mandamento do início do fim do sábado, Levítico 23, verso 32 e Marcos 1, 32. Sobre a tentativa de mudar o sábado, ver Daniel 7, 25. Sobre o relacionamento de Jesus com o sábado, ver Marcos 2, 28, Lucas 4, 16. Tem muita passagem falando isso do sábado, né? A última análise, o sábado indica Cristo, nosso Criador e Redentor, que traz descanso para o povo de Deus. Está na Bíblia Genebra também isso, né? O 5º mandamento, assim como o 7º, reconhece a importância da família. Não matarás. Não matarás. Muitas vezes nós não pegamos uma arma, mas às vezes nós matamos uma pessoa. Aí também nós nos matamos de quando odiamos uma pessoa, como falando mal da pessoa, que a pessoa fica triste, pode morrer de tristeza, né? A tradução na nova versão King James, assassinar, é melhor do que a tradicional, matar. Essa última pode ser mal interpretada no contexto dos hindus budistas como não matar animais, mas não é o ser humano, né? É o ser humano. Não adulterarás. A quebra dos votos conjugais, condenada pelo 7º mandamento, é frequentemente utilizada nas Escrituras como uma analogia da quebra por parte de Israel. Fala que Israel se prostituiu, quer dizer, foi atrás de outros deuses, deixou o Deus verdadeiro, né? Vemos o exemplo de Oséias no versinho 3, capítulo 3, versinho 1, não é isso? Falso testemunho. O cerne do novo mandamento se relaciona com questões judiciais. Falso testemunho pode injustamente condenar o inocente e libertar o culpado. Então nós devemos tomar cuidado de dar falso testemunho, né? Falar coisa que você não tem certeza, não fala. O certo é não falar mal de ninguém, mas ir como testemunha e ser falso, gente, isso é uma condenação gravíssima diante de Deus. Então devemos tomar cuidado, né? Não cobiçarás. O 10º mandamento fala, não cobiçarás. É o único por tratar especificamente de uma atitude interna, em vez de um ato externo. Compare com o Sermão do Monte, que também enfatiza a atitude, né? Se nós vermos o Sermão do Monte, ali nas Bem-aventuranças, ali no Sermão do Montanha, do capítulo 5 até o capítulo 7, 8, ali Jesus vai... Gente, Jesus, o mandamento é como um leque, vai abrindo, entendeu? A extensão dos mandamentos de Deus. Como não guardar? Se Jesus mandou, falou tanta coisa ali interessante para nós, né? Para nós guardarmos. Então, a atitude comum dos que não se converteram pessoalmente a Deus, mediante a obra de Jesus Cristo, querem mediadores, sacerdote que lhes dê preceitos carnais que possam cumprir fisicamente, mas não de comunhão com Deus. Às vezes as pessoas, né, eles pecam, eles vão lá no sacerdote, confessa lá, entende?
Então nós devemos tomar cuidado. Diferentes tipos de altares são conhecidos nos registros arqueológicos. Altares que desempenhavam uma função chave no serviço sacrificial da sua construção era regida por leis específicas. Não existe nenhum país no mundo que não tenha leis. Por que Deus ia viver sem leis? A lei de Deus é santa. Dos céus eu vos falarei. A voz de Deus intervém na situação humana, como intervém no caos para criar o universo. Salmo 33, verso 6. E por isso não há lógica em consultar as obras esculpidas pelos homens. Não há lógica isso, né? Fazer uma estátua e ir lá confessar diante da estátua. Não. A ordem e a decência são exigidas em um culto sem a mínima mécia de malícia. Às vezes, nossos cultos de hoje carecem disso, né? O apóstolo Paulo falou para nós chegarmos diante de Deus com inteligência, fazermos um culto de adoração com inteligência a Deus. Eu acho lindo isso, gente. Eu acho lindo as Escrituras Sagradas, como ela vai explicando para nós, entende? Então, o que eu queria passar para vocês é isso. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo, quando eu leio no Salmo 119, eu fico assim fascinado. Você sabe que o Salmo 119 fala só a respeito dos mandamentos de Deus, não é isso? Então tem alguns versos aqui que eu gostaria de ler para vocês. Não vou ler todos porque que eu marquei aqui, que é muito, né? Mas diz assim: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Quanto amo a tua lei, está no verso 97, a minha lei, e a minha lei eu medito todo dia. Quanto amo a tua lei, e na tua lei eu medito todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles que eu tenho sempre comigo compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Ele era mais inteligente que seus mestres. Por quê? Porque os mandamentos de Deus faz ele sábio. Não é isso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. Induz o coração a guardar os teus decretos, para sempre até o fim. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdades. E aí vai, né? Mas eu gosto daquele verso do capítulo 19, versinho 18. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. A lei de Deus é maravilhosa. Gente, que Deus abençoe vocês. Espero que vocês gostem da palavra de Deus, principalmente dos mandamentos. Procura ler os mandamentos e ver, e procura ver que Jesus falou dos mandamentos. Entende? Ele disse que ele não veio destruir os mandamentos, ele não veio cancelar, ele veio cumprir. O mesmo que ele exigia das pessoas cumprissem, ele veio também cumprindo os mandamentos de Deus. E ele diz que é bem-aventurado aquele que cumpre e ensina os outros a cumprir. Mas ele diz, mas ai daquele que não cumpre e também ensina os outros a não cumprir. Que Deus abençoe vocês. E que vocês tenham um sábado muito feliz. É que eu peço em nome de Jesus. Oremos, querido Deus. Muito obrigado, Pai, por ter em nossas mãos a Bíblia Sagrada. Muito obrigado também por termos a tua lei que o Senhor nos deu, aonde nelas aprendemos como amar a Ti e como amar o nosso próximo. Ajuda-nos a vivermos os Teus mandamentos. Nós oramos no nome santo de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus enriqueça a vida de vocês de conhecimento, em nome de Jesus. Amém?